Bem-vindos de volta às nossas lições sobre provérbios, e nós ainda estamos no capítulo 4, mas nós estamos aprendendo algumas coisas, e eu espero que não estejamos apenas aprendendo as coisas, mas também praticando essas coisas que nós estamos aprendendo. Eu estou lembrando vocês disso porque eu tenho que me lembrar disso. Então vamos dar uma olhada no capítulo 4, vamos ler o versículo 20 em diante de novo. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Vamos ao Senhor em oração. Pai, muito obrigado por estes que estão estudando conosco, Senhor, através deste livro tremendo que o Senhor inspirou. Eu oro, querido Deus, ó Senhor, por favor, salve todos que estão escutando. Ó Senhor, eu oro para que eles cresçam à semelhança de Cristo, cresçam em sabedoria, e que eles venham caminhar de acordo com a Tua vontade. Ó Pai, faça alguma coisa grande aos seus olhos por essas crianças, esses jovens. Ó Senhor, que eles possam servir a Ti, amar ao Senhor com todo o coração deles, alma, mente e força. Senhor, eu peço isso tudo em nome de Jesus. Amém. Ok, bem, se lembre que nessa parte da série, a palavra-chave é prestar atenção, prestar atenção, prestar atenção. E eu sei que a mãe de vocês e o pai também sempre estão dizendo isso, então eu também estou dizendo a vocês, mas isso é com relação à palavra de Deus. Versículos 20 a 22, prestar atenção, preste atenção à palavra de Deus, porque ela é a sua vida. Isso não é uma coisa pequena. Tudo em sua vida será determinado pela sua relação com a palavra de Deus. Então ele diz, para prestar atenção e guardar o seu coração. Nós aprendemos na última lição que o coração é uma espécie de centro de controle de todas as coisas. É uma fonte que vai purificar ou poluir todas as coisas que você tocar. Então, se o seu coração não é puro, essa impureza vai contaminar cada aspecto da sua vida. Mas se o seu coração for puro, se você estiver cultivando pureza, se você estiver buscando purificar o seu coração, ao renovar a sua mente na palavra de Deus, terá uma espiritualidade positiva, um efeito maduro sobre o restante da sua vida. Agora nós estamos no versículo 24 e nós vamos falar sobre a boca. Vamos falar sobre as nossas palavras. Às vezes a Bíblia usa o termo os nossos lábios, a nossa língua. E diz no versículo 24, desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Aqui, uma boca tortuosa, uma fala tortuosa é visto como algo perigoso, algo prejudicial e, de alguma maneira, é simplesmente nojento. Como se houvesse um esgoto fedorento. Ou uma comida podre que você quer que ela fique tão longe de você quanto for possível. Jovens, às vezes, na nossa tolice, nós pensamos que a habilidade de fala, dizer certas coisas que nos fazem parecer legais, que o nosso povo vai pensar que nós estamos realmente fazendo algo. Geralmente, quando esse é o caso,
estamos apenas levando as pessoas a pensarem que somos muito mais tolos do que eles pensavam que nós éramos. Então, nós precisamos ter muito cuidado com a nossa fala. Antes de chegarmos a esse ponto, eu quero que você se lembre do que nós aprendemos na última lição. Você pode sentar aí, eu quero dizer, você pode tampar sua boca, você pode costurar os seus lábios, você pode cortar sua língua. Agora, eu estou falando em hipérbole, eu não quero que vocês façam nada disso. Mas você está lidando com o sintoma. A causa raiz é o seu coração. Essa é a causa raiz. Mas vamos em frente. E ele diz, desvia de ti a falsidade da boca. Como nós fazemos isso? Antes de tudo, ele diz, afasta de ti a perversidade dos lábios. Agora, literalmente, no hebraico, afasta de ti as distorções da boca. Agora, parece um pouco estranho, mas vamos entender isso aqui em um momento. A distorção na Bíblia é aquilo que é moralmente perverso, distorcido, contrário à verdade. Está relacionado com a tolice também. Agora, falsidade na língua, na boca, pode estar assim, pervertendo a verdade. Mentiras ou distorcendo a verdade para que isso se encaixe nos nossos desejos malignos ou também nos nossos planos malignos. Também fala assim do mal ou está falando de coisas perversas. Quando eu era um garotinho, eu cresci, especialmente trabalhando com gado e coisas assim. Eu queria ser como os homens. E uma das coisas assim que muitos dos homens faziam era uma fala perversa. Eles xingavam. Quando você está trabalhando com o gado, há muitos palavrões. E quando você é jovem, você pensa, uau, eu quero ser um homem assim, eu quero falar assim. Não há nada de viril sobre isso. Quando você escuta um homem cheio de maldições na boca, falando perversidades, você não quer ser assim, porque não é isso que significa ser um homem, não é isso que significa ser corajoso, ou forte, ou nobre. É uma terrível falha de caráter que revela algo muito importante a respeito do coração daquele cara. Então, aqui, eu quero que nós vejamos algumas passagens em Provérbios que nos dizem, quando você ouve alguém falando coisas sujas, perversas, coisas distorcidas, coisas más, coisas erradas, coisas assim que... O que isso revela? Antes de tudo, isso revela uma inutilidade, uma maldade. E uma inutilidade aqui não é que eles não tenham valor monetário. Significa que falta nobreza, falta honra, falta integridade. Em Provérbios 6:12 diz, o homem de Belial, o homem vil, é o que anda com a perversidade na boca. Agora, essa é a mesma palavra usada aqui. E eu quero que vocês vejam de novo, alguém que está constantemente falando uma linguagem obscena. Eles não são nobres. Eles são ignóbeis. Eles não valem nada. Isso mostra que a maldade arraigada em seus corações. Também, quando você vê alguém falando com uma fala perversa, com a boca cheia de perversidade, você sabe disso a respeito deles. Eles são tolos. Eles são tolos. Então, Provérbios 19:1, melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábios e tolo. Então, o que sabemos quando ouvimos alguém falando, como vamos colocar aqui dessa maneira, ouvimos alguém dizendo coisas como um adulto, no sentido de que eles estão falando sobre coisas sujas, ou eles estão usando uma linguagem chula, ou estão xingando. É algo que nós queremos imitar. Absolutamente não. Por quê? Porque para uma pessoa sábia e perspicaz, essa linguagem suja está revelando duas coisas. Que a pessoa que está falando tem uma maldade enraizada em seu coração. Número 1. E número 2, eles são tolos. São tolos. E bem, e outra coisa, eles simplesmente não são nobres. Eles não são nobres. Agora, vamos continuar. Ele diz, desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios.
para longe de você, essa fala distorcida para longe de você, as distorções dos lábios para longe de você. Afaste isso de você. Não deixe que se associe com você, não deixe estar perto de você, não deixe chegar perto agora. Se lembre do que nós aprendemos na nossa última lição, que se estamos constantemente ouvindo coisas boas ou ruins, isso terá um impacto em nós. Não é uma questão de se isso vai ter um impacto, porque vai, ok? Então aqui está o que eu quero que vocês pensem a respeito. Não só você não deve usar uma linguagem perversa, falando mentiras, com distorções da boca, mas você precisa ficar longe de pessoas que fazem isso. Por quê? Porque isso vai ter um impacto sobre você. Neste caso, em vez de praticar o distanciamento social, você precisa praticar o distanciamento espiritual. Perceba que homens e mulheres piedosos, isso vão ter um impacto piedoso em sua vida. E nas pessoas que não são piedosas, vai ter um impacto ímpio sobre a sua vida. Os jovens, já dissemos isso muitas vezes. Quando eu era um jovem aqui, como cristão, eu era salvo como um jovem que era um tanto pecador. E Deus me salvou. Uma das maiores bondades que Deus me demonstrou, depois que Ele me salvou, Ele me cercou por pessoas piedosas, com pessoas piedosas. E então, essas pessoas piedosas tiveram um impacto em minha vida. E eu também poderia dizer, eu me lembro, durante o ano letivo, durante o semestre, todos eles estavam ao meu redor. E havia muita força nisso. Então eu me lembro de uma das férias de verão, a maioria deles foram para casa. E eu continuei na universidade estudando e trabalhando, mas eles foram para casa. E eu posso dizer a vocês que foi muito mais difícil para mim. A influência deles, divina, era muito importante. Então, quando diz para você afastar a fala tortuosa, distorcida, colocando isso para longe, não apenas que não encontre isso na sua boca, mas fique longe, não fique perto dessas pessoas cheias de palavras tortuosas. Agora, também, como uma fala enganosa, perversa, revela muito sobre o coração, também a nossa fala tortuosa revela muito sobre o coração. A pessoa que tem uma fala perversa é uma abominação para o Senhor. Provérbios 3:32. Porque o Senhor abomina o perverso, mas aos retos trata com intimidade. Você está vendo aqui o que está acontecendo? Deus, Ele abomina, odeia a perversidade. Por quê? Porque Ele ama a verdade. Também porque uma linguagem tortuosa, distorcida, má, é muito prejudicial para as pessoas que Deus ama. Deus é amor. E porque Deus é amor, porque Deus odeia. Você diz, como isso funciona? Bem, se eu amo o que é bom, eu preciso odiar o que é mal. Se eu amo com paixão o que é bom, eu vou odiar com paixão o que é mal. Por exemplo, se eu amo crianças, eu vou odiar a prática do aborto. Se eu amo os judeus, eu vou odiar o Holocausto. Se eu amo o povo afro-americano, eu vou odiar a escravidão. Você entende? Você não pode ser neutro. Então, Deus, aqueles que são perversos, têm uma fala perversa, Deus abomina. Por quê? Porque são tortuosos. E Deus odeia essa tortuosidade neles. Então nós precisamos aprender a odiar o que Deus odeia. Nós precisamos odiar as falas más e colocar isso para longe de nós. Também, a Bíblia diz sobre isso no sentido que eles estão desprezando o Senhor. Em Provérbios 14:2, o que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que anda em caminhos tortuosos, esse o despreza. Você entende? A desobediência, de muitas maneiras, é simplesmente uma falta de amor pelo Senhor. Bem, para ser obediente, nós precisamos colocar de lado a linguagem tortuosa. Mas se amamos a linguagem tortuosa e nós praticamos essas falas más, isso está demonstrando algo que há uma falta de amor pelo Senhor. E de muitas maneiras nós desprezamos Ele, especialmente quando usamos linguagem má, tortuosa, para amaldiçoar, ou linguagem tortuosa também para
para machucar alguém a quem Deus ama. Nunca se esqueça que não apenas os cristãos, mas todas as pessoas neste planeta foram criadas por Deus e pertencem a Deus. Então, para você usar uma linguagem má para ferir alguém, para derrubar alguém, para fazer alguém se sentir mal consigo mesmo, para tirar sarro dessa pessoa, não é algo que Deus se agrada. Para Ele, é uma abominação. Agora, por que nós devemos colocar todas essas coisas, essas distorções da boca, as falas más, para longe de nós? Por que devemos fazer isso? Bem, eu quero que a gente olhe vários textos, porque eu quero que a gente faça sempre algo que não é só que nós precisamos nos afastar dessas coisas de nós mesmos. Nós precisamos fazer coisas boas. Nós não apenas devemos afastar as coisas más, mas nós devemos digerir ou levar para a nossa vida as coisas boas. Então, eu quero que a gente olhe, vamos separar um momento aqui de Provérbios e vamos para Efésios capítulo 4. Somos ordenados aqui evitar palavras más. Ele diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra prejudicial, ok? Mas o que é uma palavra torpe? É uma palavra doentia. Ele vai continuar a dizer, e sim, unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Agora, o que é uma palavra que é saudável? Uma palavra que, quando ela é falada, ela vai edificar as pessoas, vai promover piedade na vida dessas pessoas, vai encorajar essas pessoas, vai abençoar essas pessoas. O que é uma palavra torpe? Bem, uma palavra que faz o oposto, sabe? Se você estivesse aqui na Hot Cry, no meu escritório, você saberia que muitos de nós, incluindo eu, nós somos brincalhões, nós gostamos de rir, nos divertimos e às vezes até os caras que são mais velhos como nós podem cruzar a linha. E nós temos que ter muito, muito cuidado, porque embora seja divertido se divertir, nós precisamos ter certeza de que a maior parte da nossa fala tem a ver com a construção de pessoas, e isso não significa que você está sempre citando versos para as pessoas. É ser educado, é elogiar as pessoas, é dizer às pessoas o quanto você se preocupa com elas, é apontar o lado bom delas, não lisonja, mas estar constantemente construindo. Então ele diz, e sim unicamente a que for boa para a edificação conforme a necessidade. Agora, isso requer discernimento. Sabe, eu já vi pessoas que estavam tendo um problema e passando por provações, e alguém chega e começa a falar com essa pessoa. E eles estão falando bobagens. Nós precisamos ser capazes de discernir se essa pessoa está feliz, se está triste, se está passando por uma provação. Nós precisamos ter discernimento quanto ao que devemos falar ou não. Porque às vezes, a coisa mais bíblica que nós podemos fazer é apenas sentar ao lado de uma pessoa ou deixar essa pessoa sozinha. Você sabe que os amigos de Jó trouxeram problemas porque deram muitos conselhos para ele de forma errada. Se ele simplesmente tivesse mantido a boca fechada, se sentasse ao lado dele, estivesse lá, provavelmente teriam feito muito melhor, muito melhor. Então nós precisamos ser capazes de discernir a necessidade do momento e ser capazes de simplesmente dizer palavras gentis e de edificação, ok? Que transmita graça aos que ouvem. Palavras que são graciosas, elas edificam as pessoas, elas encorajam. E diz... E não entristeçais o Espírito, versículo 30, de Deus, o Espírito de Deus, no qual fosse selados para o dia redenção. Este pesar do Espírito Santo ligado à nossa língua nos mostra algo, que o Espírito Santo, ele realmente se entristece por não ser edificante ou quando você usa uma linguagem antibíblica, prejudicial, não é apenas por causa do dano que causa, não é apenas por causa das palavras ásperas, mas também revela o nosso coração.
Uma das maneiras mais rápidas de entristecer o Espírito Santo é falar de uma maneira que não é bíblica. Agora, não somos apenas ordenados a evitar palavras más e falar coisas que edificam, mas somos ordenados a falarmos a verdade no amor. Efésios 4:15. Afastando um pouquinho aqui de onde a gente está, do 29:30. 4:15. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Falando a verdade. Verdade, mas falando em amor. Sabe? Um bisturi, você sabe o que é? Um cirurgião perspicaz e sábio, bem treinado, ele é brilhante. Um cirurgião pode usar esse bisturi para salvar a vida de alguém. Agora, um tolo, que não está treinado e não tem discernimento, um insensato, pode pegar esse mesmo bisturi e tentar fazer o bem, mas realmente machucar alguém, matar alguém. É a mesma coisa. Eu já vi pessoas usarem a verdade e realmente usá-la para causar danos, porque eles não falavam a verdade em amor. Eles não falavam a verdade em amor. Eles falavam a verdade talvez apenas para mostrar a alguém os seus pecados, para que eles pudessem de alguma maneira estar acima deles. Eles falavam a verdade apenas para ter um espírito crítico, encontrar uma maneira de derrubar alguém. Nós temos que falar a verdade motivados pelo amor e de uma maneira que demonstra amor. E sim, é verdade, há momentos em que nós devemos falar uma palavra dura. Jesus fez isso, o apóstolo Paulo fez isso, os profetas fizeram, mas sempre de uma forma amorosa. Agora, eu quero ver um texto que é realmente perturbador. Eu tenho que dizer que é perturbador. Isso deve crescer o seu temor do Senhor. Vá para Mateus comigo, 12. Mateus 12, versículo 34 até o 37. Jesus diz isso. E cara, você compreende isso, isso vai realmente te impactar. Raça de víboras. Como podeis falar coisas boas sendo maus? Você está vendo o que está acontecendo? Se o seu coração é mau, então o mal vai sair. E é por isso que é sempre uma questão dura. Porque a boca fala do que está cheio o coração. De novo, em relação ao seu coração e sua boca. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. O que é mal? De novo, há uma relação direta entre o nosso coração e o que nós fazemos e dizemos. É a razão pela qual nós devemos guardar o nosso coração. E é por isso que eu acredito aqui que em Provérbios ele menciona guardar o coração antes de mencionar a fala. Porque se você tentar consertar sua fala sem consertar seu coração, você está em problemas. Versículo 36. Isso é perturbador. É um versículo perturbador. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Cada palavra descuidada, porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Agora, deixa eu dizer algo aqui que é muito importante. Ele não está dizendo que nós somos salvos por obras ou por palavras. Ele não está dizendo que somos salvos, que no dia do juízo vai haver uma balança e, sabe, que ele vai colocar nossas palavras deste lado e sabe, a justiça do outro lado, e se as nossas palavras não forem justas, não temos esperança do céu. Antes de tudo, nós devemos sempre estabelecer o fundamento. O quê? Nós somos salvos pela graça, somos salvos pela obra de Cristo em nosso nome. Mas para o crente também há um julgamento, não em relação à salvação, mas no que diz respeito à maneira como vivemos nossas vidas. E eu não posso explicar totalmente, eu só tenho que me apegar a essas duas verdades. Mas o que nós estamos vendo aqui, principalmente, é que você os conhecerá pelos teus frutos. Isso é uma verdade, jovens, que ninguém pode fugir. Não somos salvos pelas obras.
Mas se você é uma pessoa que professa fé em Cristo, e ainda assim as suas obras são constantemente e radicalmente contrárias à vida cristã, se as suas palavras são constantemente contrárias ao que as Escrituras dizem a respeito de um cristão, você precisa de verdade reavaliar sua profissão de fé. Porque você vai ser conhecido pelos seus frutos. Mas a coisa que eu quero me concentrar aqui é a palavra frívola. E ele diz, digo-vos, que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Agora, a palavra frívola aqui, claro, está traduzido por algo que é descuidado. E a SV é traduzida como algo sem valor. E na nova tradução em inglês... e tem uma tradução que é muito boa, a King James, a palavra ociosa. A ideia de cada palavra que é estéril é algo que não é bom, é inativo, é ocioso, não faz nada, não ajuda em nada. Vai ser julgado por essa palavra. Agora, você entende o que está acontecendo aqui? Ele não está dizendo simplesmente cada palavrão, ou cada palavra perversa, ou cada palavra suja, ou cada palavra que provém da ira. Mas ele está dizendo que nós somos administradores de todas as coisas, mesmo da nossa fala. E nós somos obrigados a submeter a nossa fala ao Senhor e à sua vontade. Ele está dizendo cada palavra que não ajuda. Eu acho que seria a melhor maneira de colocar isso. Cada palavra que sai da nossa boca que não ajuda. Quando você diz ao seu irmão mais novo, sabe? Você é um fraco e você não pode fazer nada. Isso está ajudando? Quero dizer, isso realmente ajuda? Não, não ajuda. Simplesmente destrói ele. Então, não é apenas falar a verdade, é falar a verdade de uma maneira que ajuda. Como eu posso ajudar essa pessoa? Eu me lembro uma vez, um grupo de pessoas que veio falar comigo depois de uma pregação, e um dos jovens crentes que estava nesse grupo disse algo que era... não era herético, mas não era sábio. E os outros crentes eram imaturos. E então, eu não disse nada. Eu simplesmente não disse nada. E eu decidi isso em amor. Eu disse, se eu apontar isso aqui agora para essa pessoa, isso vai humilhar ele na frente de todos os outros. Então, eu não vou fazer isso. Eu vou esperar. E daqui a alguns minutos, quando eu encontrá-lo, ele vai estar sozinho e eu vou dizer, você provavelmente poderia ter formulado isso de uma maneira diferente, porque o que você disse, bem, não foi exatamente o que as Escrituras ensinam. Mas antes que eu tivesse a chance de fazer isso, alguém, mais tarde, assim, antes de eu chegar a essa pessoa, disse, por que você não repreendeu ele? Por que você não fez isso? Por que não fez aquilo? E eu pensei comigo mesmo, o que você queria que eu fizesse? Que eu esmagasse aquela pessoa na frente de todas as outras? As pessoas, se houvesse crentes maduros, eles iam perceber que ele era imaturo. Então, o que você quer que eu faça? Você quer que eu esmague essa pessoa? Você entende? Nós queremos ser muito cuidadosos, mesmo quando falamos a verdade. E veja, não é apenas que, essa palavra não era má. Deus vai estar perguntando a você, mas essa palavra era boa? Essa palavra era boa? Ela ajudou? Ela cooperou com alguma coisa? Ou era uma palavra que era inútil? Absolutamente inútil. Você entende? Não tem que ser uma palavra que, fez muito mal. Simplesmente uma palavra que é inútil ou não ajudou. Você entende? Então, a Bíblia diz que a língua é uma coisa muito poderosa e nós podemos usá-la para o bem ou podemos usá-la para o mal. Agora, às vezes nós estamos sentados em torno de uma mesa aqui na Hot Cry e nós estamos lidando com um monte de problemas e é meio difícil e alguém vai dizer alguma coisa engraçada. Muito engraçada. E você diz, bem, como isso ajuda? Ele não vai ser julgado no dia do julgamento? Bem, acho que não, porque na verdade ajudou. Isso meio que trouxe alívio para nós por um momento.
fez com que todos nós não nos sentíssemos muito sérios. Então, eu não estou dizendo que tem que ter morte para o humor, eu não estou dizendo a morte para dizer coisas engraçadas. Mas nós precisamos ter muito cuidado com a nossa fala. Muito cuidado com a nossa fala. Agora, vamos continuar aqui. Eu só quero apontar algo que as palavras têm consequências. Em Provérbios 18, 21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza come do seu fruto. Agora, esse texto tem sido distorcido por algumas pessoas aí para dizer que eles tinham o poder de nomear e reivindicar as coisas, sabe? Que eu tenho poder para dizer isso e falar isso e trazer isso aqui à existência e todas essas coisas. Não é isso que o texto está ensinando. Está ensinando que as nossas palavras são importantes e que a morte pode ser causada por palavras e a vida pode ser causada por palavras. Porque, vou dar um exemplo, uma pessoa que está à beira do suicídio. Alguém vem até essa pessoa, se senta e fala sabedoria para ela, encorajando ela. E essa pessoa percebe que é tolice fazer isso e há uma razão para estar vivo com palavras. Alguém foi salvo. O evangelho vem em palavras. E quando pregamos o evangelho corretamente, ele traz vida para aqueles que creem. Mas se pregamos um evangelho incorreto, um falso evangelho, pode trazer morte. Você entende? Pode trazer morte. As nossas palavras podem encorajar alguém e torná-lo esperançoso. As nossas palavras podem tirar a esperança de alguém e deixá-los simplesmente relutantes em continuar. Então, a morte e a vida estão no poder da língua. Você, como um irmão mais velho ou uma irmã mais velha, você pode construir, não com lisonja, mas simplesmente com gentileza e com palavras de encorajamento. Você pode edificar outros jovens, irmãos e irmãs. Vocês podem ser exemplo. 1 Pedro 3,10, citando o Salmo 34, 12 e 13. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Sabe? Como eu disse, se você falar de uma maneira encorajadora, uma palavra a alguém assim, vai trazer vida. Mas palavras de encorajamento não são apenas para aqueles a quem você fala. Palavras de encorajamento são uma bênção para nós. Pessoas que, em geral, passam a vida encorajando e edificando outras pessoas. Eles próprios recebem a bênção desse ministério. Também, se você está constantemente falando palavras inúteis, palavras más, palavras distorcidas, um discurso tortuoso, distorcendo a sua boca e os seus lábios, mais cedo ou mais tarde, Deus não se deixa escarnecer. Você irá colher o que você plantou. E com o tempo, as pessoas vão perceber que você não é o tipo de pessoa que elas querem estar perto, porque a sua fala é maligna e simplesmente, é uma evidência do que está acontecendo no seu coração, que você tem um coração mau. Então, jovens, me escutem. Escutem a palavra. Se sente, talvez, ou até mesmo peça a sua mãe e seu pai para se sentar com você e dizer: como é a minha fala? Pense na maneira como você fala com o seu irmão mais velho, mais novo, sua irmã, seus amigos. Pergunte: como é a minha fala? Como é isso? Vá até outras pessoas para te dizer. Faça essa pergunta a eles. A minha fala é encorajadora ou eu sou uma pessoa que destrói as outras pessoas? Eu tenho sido útil ou eu tenho prejudicado? Essas são perguntas que eu tenho me perguntado. E eu estou dizendo a vocês que vocês precisam fazer a mesma coisa. Eu espero que tenha sido útil. Nós olhamos para o presta atenção à palavra, presta atenção ao seu coração, presta atenção à sua fala. E agora nós vamos falar sobre isso na próxima lição. Se o Senhor quiser, sobre preste atenção ao seu foco. Porque para onde seus olhos estão olhando, isso também é uma indicação dos desejos do seu coração. Bem, Deus abençoe. Nos veremos na próxima lição.